Bem no início, logo depois da queda do homem, que o homem realmente fez o que Deus disse para ele não fazer, e Deus avisou o homem e a mulher que se eles fizessem aquilo, estariam perdendo a vida eterna, né? Estariam perecer, né? Ia ser muito difícil para eles. Deus resolveu dar um ânimo a eles, dar uma esperança. E daí disse que um dia viria o Cordeiro para morrer por eles. Ou seja, Deus enviaria o ser que controla todo o universo, a mando de Deus, lógico. Deus o colocou como comandante de todo o universo, Yeshua, que é conhecido como Jesus. E disse, só para vocês lembrarem disso, vocês vão sacrificar um cordeiro, né? De quando em quando vocês vão sacrificar um cordeiro para lembrar que um dia o meu filho vai morrer por vocês. E assim foi. O que acontece? Tava Caim e Abel. Abel levou um cordeirinho para sacrificar e o seu sacrifício foi aceito. Já Caim, ele disse, eu vou adorar do jeito que eu quero, não do jeito que Deus falou, porque eu quero adorar e tenho que aceitar da maneira que eu quero. E ele levou frutos, alimentos tirados da terra e colocou sobre o altar. E o sacrifício não foi aceito. Caim se revoltou, porque achou que ele era muito grande, né? O ego dele era bem acentuado. E ficou com raiva do irmão e acabou matando o irmão. E nós vamos ver durante toda a Escritura Sagrada que toda vez que os homens fizeram o que Deus disse para não fazer, ou quiseram adorar a Deus da forma que eles quisessem e não da maneira que Deus falou, esses sacrifícios não foram aceitos, né? Por exemplo, os filhos de Arão, o grande sacerdote Arão, irmão de Moisés. Deus disse, vocês vão fazer o incenso, as ervas que vocês vão usar são essas ervas assim, assim, assado. O que eles fizeram? Eles disseram, não, vamos fazer a erva que a gente quiser. Foram eliminados do povo, os filhos de Arão. Porque Deus demonstra que não aceita uma adoração sem que seja conforme ele fala. Por quê? Porque na verdade nós não sabemos nada. Não sabemos nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Não sabemos o significado das coisas. Por que então que nós temos a mania de querer fazer as coisas da forma nossa? Se as coisas que Deus fala para fazer são as melhores para nós mesmos. Porque tudo que Deus colocou na Bíblia são coisas para beneficiar o próprio ser humano. E o ser humano não entende isso. Vamos partir agora para uma coisa bem interessante, né? Essa Páscoa que foi instituída ali na Idade Média, né? Não foi com Cristo essa Páscoa, que as pessoas comemoram essa quaresma, sexta-feira que não pode comer carne, só peixe. Não foi da Bíblia, foi tirado de costumes pagãos. Inclusive, uma das deusas adoradas nesses dias foi a deusa Astera. Vocês vão ver a foto dela aí, né? Pode ver que tem uns coelhinhos nos pés dela, né? Tá com ovo na mão, que é símbolo de fertilidade. Então o que eles fizeram? Eles colocaram festas pagãs dizendo que eram festas cristãs. Mas eu te garanto que isso não é aceito por Deus. Assim como Yeshua falou que vocês trocam os mandamentos de Deus por costumes humanos, por tradições humanas, isso não é aceito por Deus, jamais vai ser, né? Não tem como ser. Então, a Páscoa em si, dessa Páscoa que é comemorada hoje em dia, não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Por exemplo, a Páscoa bíblica foi dia 15. Dia 15 agora o pessoal estava comemorando a Páscoa bíblica real, né? Os judeus, eles, no dia 14 à noite, eles fazem a ceia da Páscoa, que já é contado como dia 15, porque é contado de um pôr do sol a outro pôr do sol, que é a contagem de Deus, né? Então, sexta-feira à noite eles comeram a Páscoa,
certo? Que interessante que a Páscoa era com carne de cordeiro, certo? Não com peixe. E agora eles estão passando 7 dias comendo pães ázimos, né? O pão sem fermento. Por que sem fermento? Porque o fermento simboliza o pecado. Então, eles comem 7 dias pães ázimos, não tem fermento na casa deles de forma nenhuma, né? Dizem assim: Senhor, realmente eu quero ser um homem conforme a tua vontade. Isso foi trazido por Deus para o ser humano. E essa Páscoa de nova agora é adoração a deuses pagãos, né? Quem sabe se na Idade Média, interessante isso, né? Que a igreja dominava o mercado do peixe. Será que não aumentava na quaresma? Na época era 40 dias. 40 dias que não podia comer carne, só peixe. Senão você está comendo a carne de Cristo. Isso é invenção tudo humana, né? Quem sabe se nesse tempo o peixe não aumentava em 40%, 50% a mais, ou mais do que isso até. E para aumentar o lucro também, né? A verdade é, as pessoas dizem assim: não, eu faço isso porque eu tenho fé. Legal, ó, tem que ter fé realmente, concordo. Você tem que crer. Mas a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Então não é só ter fé. Dizem que você é um cara de Goiânia disse assim: ó, eu vou chegar em Belém do Pará. E ele pegou a estrada para São Paulo. Ele tinha muita fé, esse cara, muita fé. Você acredita que ele chegou em Belém? Claro que não, foi para São Paulo. Então Deus mostra os caminhos. Eu preciso ter fé, mas seguir os caminhos de Deus. Entendeu? Então, eu sei que tem gente que nasceu com esse costume da Páscoa, do Natal. São tudo festas pagãs, certo? O Natal é o nascimento que é comemorado no costume pagão de Bacchus, por exemplo, né? Que filho de Nimrod, né? Então, isso é para outro assunto, não é para hoje. Mas, gente, o que eu peço é o seguinte: estudem a Bíblia. Deus deixou o manual. Deus deixou o caminho a ser seguido, escrito por Ele, através de homens santos, que receberam o Santo Espírito e escreveram inspirado por esse Espírito. Então estude, procura estudar realmente, fazer o que Deus quer que você faça, né? Por quê? Porque não tem lógica você dizer, por exemplo, tem gente que se eu disser assim: eu trabalho na Volkswagen, certo? Mas eu não vou na Volkswagen, não obedeço ao Volkswagen, o que eles me mandam, e digo que trabalho na Volkswagen. A prova de que você serve ao Deus de Israel é você fazer o que ele manda, assim como um empregado obedece à empresa que trabalha, senão ele é demitido. Não perca a sua salvação por não estudar, porque o que a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Ore a Deus, bata os joelhos no chão e faça exatamente o que a Bíblia diz para você fazer. Fique menos tempo no celular, na televisão, assistindo filme, isso, aquilo. E vai estudar. Não confie em pastor, padre, etc. O que diz a Bíblia? Você deve aprender de tudo um pouco, mas deve reter o que é bom. O que Jesus disse? Aquele que quiser fazer minha vontade saberá se a doutrina é de Deus ou não. É muito claro, muito simples. Mas eu sei que você vai entender. Eu sei que você quer procurar fazer a vontade de Deus realmente. E agora, nos últimos dias, se nós estamos nos últimos, pode acreditar ou não, crer ou não, nós estamos pertinho do 7º milênio. A vinda do Salvador. A vinda do próprio Deus a essa terra. E aquele que estiver fazendo a vontade dele, seus sacrifícios foram aceitos, e ele vai viver eternamente, sem dor, sem tristeza, sem ódio, sem morte, que todas as coisas ruins passaram. Que Deus te abençoe.